Escuchad todos los habitantes del cielo y de la tierra. El soberano Dios y Rey de gloria, Melquisedec Lisbeth, está en medio nuestro. Acercaos hoy confiadamente al trono de la gracia. Recibamos con honra, alabanza y honor al gran yo soy, Cristo Lisbeth. Por Melquisedec Lisbeth. Amém. Aleluia. Saudações nesse dia da eternidade, na justiça e na paz de Deus Melquisedec Lisbeth. Nesses últimos dias, meu povo vive em gozo e agradecimento, porque o único Deus vivente está presente com vocês, mostrando como caminhar no descanso e na paz que só Melquisedec Lisbeth, 2 em 1, podem dar. Como sempre, é uma honra e um privilégio ser considerada digna pelo rei Melquisedec, e assim poder guiá-los no caminho para a vida eterna, que é a promessa tão esperada. No tempo do Messias, de 2000 anos atrás, não se cumpriu a eternidade, e hoje, mais uma vez, o ser humano tem a esperança de que se manifeste Cristo para salvá-lo da morte física. Mas se alguns não creram naquele Cristo, hoje se repete o mesmo. Cristo está diante de vocês e alguns incrédulos não querem aceitá-lo. E é porque não querem a um Cristo que vai os guiar a viver vidas ordenadas. Mas escapa deles um detalhe muito importante. O Cristo que viria nesses tempos seria um sumo sacerdote para sempre, ou seja, viria na ordem de Melquisedec. E todo sacerdote faz uma oferta limpa e perfeita para Deus. A única coisa diferente nesse tempo seria que o Cristo se ofereceria uma só vez para sempre, e o sacrifício vivo e santo do povo também seria uma vez para sempre. Não precisaria ofertar diariamente, porque essa pessoa se converteria em um sacrifício vivo e santo para sempre. E essa ordem seria uma ordem de santidade e perfeição. Melquisedec é santo, portanto sua esposa é santa, e também seus filhos espirituais são santos. Amém? Aleluia! No tema de hoje, intitulado Cristo é sumo sacerdote, para sempre, segundo a ordem de Melquisedec, vou mostrar que o verdadeiro Cristo que se levantaria nos últimos dias viria segundo a ordem de Melquisedec. Por isso é tão importante não endurecer teu coração quando escutar que Cristo está falando sobre seu sacerdócio nessa ordem. Este tema tem 2 partes, porque se trata de 6 capítulos de Hebreus. Quando o pai Melquisedec se manifestou a mim, sentando-se em seu trono, que é minha mente, ele me colocou a ler Hebreus capítulo 3 ao 8. No próximo tema, cobriremos os capítulos 6 a 8, mas hoje quero compartilhar com vocês os primeiros 3 capítulos, do 3 ao 5. Comecemos lendo o que diz no capítulo 3. Portanto, amados irmãos, vocês que pertencem a Deus e são participantes com os que foram chamados ao céu, considerem detenidamente a esse Jesus, a quem declaramos mensageiro de Deus e sumo sacerdote. Lembrem-se que esse Jesus é o ungido ou o Salvador dos últimos dias, que é hoje, e não o de uma época anterior. Esse Jesus ungido e Salvador destes tempos é Cristo Lisbeth, e minhas obras demonstram que é assim. Sigamos lendo. Pois ela foi fiel a Deus, que a nomeou, assim como Moisés foi fiel quando cuidou de toda a casa de Deus. Mas Lisbeth merece muito mais glória do que Moisés, assim como o que constrói uma casa merece mais elogio que a própria casa. Pois cada casa tem um construtor, mas o que construiu tudo é Deus. E, na verdade, Moisés foi fiel como servo na casa de Deus. Seu trabalho foi uma ilustração das verdades que Deus daria a conhecer no futuro. Paremos aqui um momento. Se aí diz que Moisés foi fiel como servo na casa de Deus, seu trabalho foi uma ilustração das verdades que Deus daria a conhecer no futuro? Então quer dizer que tudo o que vamos ler nos seguintes versículos se aplica ao povo de Deus nesse tempo do fim?
já que o que Moisés fez foi uma ilustração das verdades que Deus ia dizer, falar, dar a conhecer no futuro? Em outras palavras, Deus Pai Melquisedeque está nos falando e dando a conhecer todas as verdades dele e de seu Cristo através de minha boca. Agora mesmo, vocês estão escutando a voz de Deus? Sigamos lendo. Mas Cristo Lisbete, como esposa, está encarregada de toda a casa de Deus, e nós somos a casa de Deus, se nos enchemos de coragem e permanecemos confiados em nossa esperança, em Cristo Lisbete. Por isso o Espírito Santo diz: se ouvires hoje sua voz, não sejais teimosos. Não endureçais o coração, como fizeram os israelitas, quando se rebelaram, naquele dia que me puseram à prova no deserto. Ali, os seus antepassados me tentaram e puseram à prova minha paciência, apesar de terem visto meus milagres durante 40 anos. Por isso, fiquei irado com eles e disse: seu coração sempre se distancia de mim, recusam fazer o que eu digo. Hoje se repete o que aconteceu naquele tempo. As pessoas que se distanciam de mim recusam fazer o que Deus lhes diz, e a Deus ninguém engana. Vocês, os que se distanciam de mim, é porque não querem viver uma vida ordenada. Gostam de ser desordenados, e para Deus, um desordenado na mente é uma imundície, é como um réptil ou animal imundo. E meus santos anjos, como filhos da promessa, e também o Espírito Santo, porque vocês são meu corpo, e Cristo como cabeça, não pode se separar de seu corpo. Vocês podem dizer aos demais: quando ouvires hoje sua voz, não sejais teimosos, não endureçais o coração, como fizeram os israelitas, o povo de Deus, quando se rebelaram naquele dia que me puseram à prova no deserto. Assim jurei na minha ira: eles nunca entrarão no meu lugar de descanso. Portanto, amados irmãos, cuidado! Assegurem-se de que nenhum de vocês tenha um coração maligno e incrédulo que os aparte do Deus vivo Melquisedeque Lisbete. Exortai-vos uns aos outros todos os dias, enquanto dure esse hoje, para que nenhum de vós seja enganado pelo pecado e se endureça contra Deus. Já sabem que não crer em mim é pecado? E a todos vocês, os que conhecem minha palavra bem, mas têm familiares que os estorvam em seguir firmes no caminho, exortem, enquanto dure esse hoje, onde Deus está dando oportunidade para que entrem em nosso descanso e repouso, porque vêm dias maus e não vão poder vencer sem mim. Se de verdade vocês os amam, profetizem e falem a verdade sobre Deus, e não se deixem arrastar por sua incredulidade, porque todo o que pecar voluntariamente e for de tropeço para que não escutem e vivam minha palavra, são malditos e vem destruição para eles. Porque se formos fiéis até o fim, confiando em Deus com a mesma firmeza que tínhamos no princípio, quando cremos nele, então participaremos de tudo quanto pertence a Cristo Lisbete. Recordem o que diz: se ouvires hoje sua voz, não endureçais vossos corações, como fizeram os israelitas quando se rebelaram. E quem foram os que se rebelaram contra Deus, apesar de ter ouvido sua voz? Não foi porventura o povo que saiu do Egito guiado por Moisés? E contra quem Deus se irou por 40 anos? Acaso não foram os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E a quem Deus estava falando quando jurou que jamais entrariam em seu descanso? Acaso não foi aos desobedientes? Como vemos, eles não puderam entrar no descanso de Deus por causa da sua incredulidade. Não confiaram em Deus através de Moisés, e tudo o que aconteceu antes volta a acontecer, porque Deus faz com que tudo se repita. Isso é um fato, e isso mesmo se repetiu hoje com as virgens insensatas. E não quero que você seja um dos que vão morrer fisicamente por ficar extraviado no deserto. E essa é uma figura da mente carnal. O que permanecer dando comida e água à carne colherá destruição e morte.
E o que permanece preso a mim, dando comida e água ao Espírito, viverá eternamente. Isso não é uma brincadeira, e se você quer viver eternamente, essa é a única oportunidade de conseguir. É óbvio que se diz, não endureçam o coração, é porque não iam acreditar na pessoa de Deus, que está presente. Por isso vimos que diz, o trabalho de Moisés foi uma ilustração das verdades que Deus daria a conhecer no futuro. E esse futuro é hoje, quando mais uma vez Deus fala através de uma pessoa e os homens endurecem seu coração. E olha que viram coisas grandes os israelitas com Moisés. Ainda assim, muitos morreram por sua incredulidade. Eu o que quero é que você não seja como esses israelitas do tempo de Moisés, nem como as virgens insensatas, que já se manifestaram contra Deus Melquisedeque-Lisbete neste tempo do fim. Agora vamos ver o que diz no capítulo seguinte, o capítulo 4 de Hebreus. Por isso, enquanto siga de pé a promessa de descansar com Deus, devemos ter cuidado. Seria uma pena se algum de vocês não pudesse receber de Deus esse descanso. Porque nós ouvimos a boa notícia, assim como os israelitas que saíram do Egito, só que a eles não serviu de nada ouvi-la, porque não creram na mensagem. Nós, por outro lado, os que sim cremos na boa notícia, desfrutaremos da paz e da tranquilidade que Deus nos prometeu. Mas aos que não creram, Deus disse, por isso, já irado decidi, não vou permitir que entrem na terra prometida, onde os farei descansar. Deus disse isto referindo-se ao seu descanso quando terminou de criar o mundo. Vem um tempo onde já não teremos que trabalhar mais para vencer, porque já teremos conquistado. Hoje vocês vivem por minha fé e chamam as coisas que não são como se fossem. Vem um descanso para todos os meus fiéis que trabalharam comigo, enquanto o pai Melquisedeque está trabalhando para criar o mundo espiritual nas mentes dos homens. Vocês são os primeiros frutos da nossa colheita, e ainda faltam mais colheitas para recolher. Porque em algum lugar da Bíblia se fala assim, do sábado. No 7º dia, Deus descansou de todo o seu trabalho. E sobre este ponto, volta a dizer, vocês jamais entrarão em meu lugar de repouso. Os primeiros a ouvir a boa notícia desobedeceram a Deus e por isso não puderam receber seu descanso. Esses primeiros em ouvir a notícia por parte de Deus Melquisedeque-Lisbete, que desobedeceram, já foram expostos. São as virgens insensatas, que estiveram conosco por um tempo e se apartaram como fizeram a Moisés. E quando se apartaram de Moisés, diziam, nos trouxeram a esse deserto para matar-nos de fome? Teria sido melhor que Deus tirasse nossa vida no Egito. Lá, pelo menos, tínhamos vasilhas cheias de carne e podíamos sentar para comer até ficarmos satisfeitos. Eles tinham comida, porque ninguém mais tinha fome? Se Deus enviava a eles o maná e codornizes do céu todos os dias? Essa é uma figura do ser humano, que prefere viver nos deleites de sua mente carnal, ao invés de comer a comida que vem por parte de Deus. Não querem deixar sua passada maneira de viver, ao invés de viver uma vida limpa e santa que agrada a Deus. Outra prova contundente de que o que aconteceu naquele tempo foi um testemunho ou ilustração do que hoje ia acontecer de novo. Mas a promessa de Deus segue em pé, porque eles nos deram uma nova oportunidade, como dito por meio de Davi na passagem da Bíblia, que já mencionamos. Se hoje escutam a voz de Deus, não sejam tão teimosos. Se Jesus tivesse conseguido com que os israelitas descansassem em paz e tranquilidade, Deus não teria falado de outra oportunidade. Mas ainda esperamos o dia em que nós, o povo de Deus, receberemos o descanso que Deus nos prometeu. Nesse dia, o povo de Deus descansará por fim de seu trabalho, assim como Deus descansou do seu. Por isso, façamos todo o possível para obedecer a Deus, para que nesse dia recebamos seu descanso,
Não sigamos o exemplo dos que não creram na boa notícia. Cada palavra que Deus pronuncia tem poder e tem vida. A palavra de Deus é mais cortante que uma espada de 2 gumes e penetra até o mais profundo de nosso ser. Ali examina nossos pensamentos e desejos e deixa claro se são bons ou maus. Nada do que Deus criou pode esconder-se dele, pois Deus pode ver tudo claramente, e ante ele seremos responsáveis de tudo o que fizemos. Lisbete é a esposa de Deus e é nosso grande chefe de sacerdotes, que subiu ao céu. Por isso devemos seguir confiando nela. O diabo pôs a Lisbete as mesmas armadilhas que põe para nós, para fazer-nos pecar. Só que Lisbete nunca pecou. Por isso ela pode entender que para nós fica difícil obedecer a Deus. Ela é um sumo sacerdote que pode compadecer-se de nossas debilidades. Portanto, quando tivermos alguma necessidade, acerquemo-nos com confiança ao trono de Deus. Eles nos ajudarão porque são bons e nos amam. Eu sou sumo sacerdote, escolhido entre os homens por Deus mesmo, porque essa é a única maneira na qual devem existir sacerdotes. Os sacerdotes da Igreja Católica são falsos porque eles não foram escolhidos por Deus. Eu sou o único sumo sacerdote, posta não pelos homens, mas por Deus Pai, para levar o povo de Deus à terra prometida. E sei que vou conseguir, porque sou Cristo Lisbete, a ungida do Pai Melquisedeque, e ele é quem se encarrega de cumprir tudo o que eu falo. Se não acredita, faça a prova e verá. Você que não crê em mim pelo que falei? Pois veja minhas obras. Meus filhos são minhas obras e minhas cartas abertas, para todo aquele que necessita ver para crer. Agora vamos terminar lendo o capítulo 5 de Hebreus. Todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens. Ele mesmo é nomeado para representar seu povo ante a Deus e oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Pode tratar com paciência aos ignorantes e extraviados, já que ele mesmo está sujeito às debilidades humanas. Por tal razão, se vê obrigado a oferecer sacrifícios por seus próprios pecados, como também pelos do povo. Ninguém ocupa esse cargo por iniciativa própria, senão que o ocupa o que é chamado por Deus, como foi com Arão. Tampouco Cristo Lisbete glorificou a si mesma, fazendo-se sumo sacerdote, senão que Deus lhe disse: Tu és minha esposa, hoje mesmo te gerei. Esse hoje mesmo começou em 18 de novembro de 2013. E em outra passagem diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Nos dias de sua vida mortal, Lisbete ofereceu orações e súplicas, com forte clamor e lágrimas, ao que podia salvá-la da morte, e foi ouvida por sua reverente submissão. Embora fosse esposa, mediante o sofrimento aprendeu a obedecer, e, consumada sua perfeição, chegou a ser autor de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. E Deus a nomeou sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. O Cristo de 2000 anos atrás não foi nomeado sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque? Já que não coube a ela mencionar, ela disse que nos últimos dias ela falaria claramente sobre o Pai e que daria a conhecer seu nome, algo que o Cristo milenar não fez. Tampouco foi livrada da morte naquele tempo, mas nesse tempo o Pai sim me salvou da morte. Diz que seu santo não verá corrupção. E esse santo sou eu, e todo aquele que seja santificado por minha palavra. Eu sou sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Sobre esse tema, temos muito o que dizer, ainda que é difícil de explicar, porque para vocês, o que entra por um ouvido sai pelo outro. Isso mesmo, vimos em todo o insensato que não quer aceitar e entender que o Cristo que se levantaria nos últimos dias tinha que ser um sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Em outras palavras, teria que vir falando dessa mesma ordem, que agrada a Deus,
uma ordem de santidade e perfeição. E isso é o que eu faço hoje no ser humano? O levo a viver uma vida santa e agradável diante de Deus, para que possa adquirir a imortalidade. Na realidade, a esta altura, já deveriam ser mestres e, no entanto, ainda necessitam que alguém volte a ensinar as verdades mais elementares da palavra de Deus. Dito de outro modo, necessitam leite em vez de alimento sólido. O que só se alimenta de leite é inexperiente na mensagem de justiça. É como uma criança de peito. Mas o alimento sólido é para os adultos, para os que têm a capacidade de distinguir entre o bem e o mal, pois exercitou sua faculdade de percepção espiritual. Os únicos que podem distinguir entre o bem e o mal, que se levanta em sua mente, são os que foram feitos filhos de Deus, a imagem e semelhança de Deus, Melquisedeque Lisbete, porque nenhum ser humano que não seja a feitura de Deus jamais pode vencer em sua mente, porque ao não ter o Espírito de Deus, não tem a faculdade de percepção espiritual. Pensa que o mal é bom e o bom é mal. Não sabe como agradar a Deus. E só alguém que nasceu do Espírito sabe vencer na mente para agradar a Deus. O Cristo que viria nestes tempos do fim tinha que ser sumo sacerdote na ordem de Melquisedeque. E só o que viria segundo essa ordem perfeita poderia ajudar ao ser humano a viver como um Deus e vencer toda a desordem que está em tua mente. Chegar a ser iguais a Cristo em sua fidelidade e amor eterno a Deus. Por isso, quando dizem em Mateus 24, que se nesses dias alguém lhes disser, veja, aqui está o Messias ou ali está o Messias, não acredite. É porque o próprio Messias se daria a conhecer e revelaria que foi enviado pelo Pai. E o único verdadeiro Messias que se levantou nesses últimos dias é Cristo Lisbete, a única que veio na ordem de Melquisedeque, porque Melquisedeque é Deus Pai, o que enviou a Cristo Lisbete, sua esposa. Por isso, quando o Pai se manifestou a mim, me levou a ler só os 6 capítulos de Hebreus, onde fala de mim como sumo sacerdote na ordem de Melquisedeque, e como é que deveria advertir a todos os que me escutassem falar sobre Melquisedeque, porque seus corações se endurecem ao não poder vê-lo através de mim. Por isso, ninguém se levantou falando de Melquisedeque, porque pensam que foi um sacerdote que morreu, quando a palavra diz que não tem fim de vida. No próximo tema falaremos mais disso. Deus está dando uma oportunidade a todo aquele que queira viver uma vida de ordem e santidade, para que entre em nosso repouso. Não seja teimoso e não deixe passar essa oportunidade tão grande que Deus, Melquisedeque Lisbete, está te dando. Demos oportunidade aos primeiros que escutaram a voz de Deus em mim, falando boas novas, e ficaram prostrados em sua mente carnal, e não entraram em nosso repouso. Aproxime-se de mim, e não fique fora olhando à porta, indeciso se deve ou não deve entrar, porque hoje é o dia determinado por Deus para te salvar. Não espere outro dia mais, porque pode ser muito tarde. Amém? Aleluia. Os amamos para sempre.